E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar dos direitos do consumidor ou direitos que não são muito respeitados. Tem taxas de conveniência, bagagem, planos médicos, telemarketing. Eu converso com o Fernando Capês, que é diretor executivo do Procon São Paulo. O nosso outro convidado é Arthur Rolo, advogado e ex-secretário nacional de defesa do consumidor. Uma boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Bom, e vamos começar falando da questão da taxa de conveniência. Já houve decisão da Justiça em relação a isso. Taxas continuam sendo cobradas, quem vai a shows, até no cinema, tem de pagar essas taxas. Eu queria saber o que o Procon está fazendo em relação a isso. Olha, nós tivemos uma reunião essa semana com várias empresas que vendem e cobram a taxa de conveniência. E o Procon fez ver a elas a sua posição. Pelo simples fato de disponibilizar a compra de um ingresso pela internet, isso não traz para a empresa e para o consumidor nenhuma vantagem adicional. A empresa, quando coloca o bilhete, o ticket, para ser vendido pela internet, ela já tem uma vantagem. Ela aumenta o alcance da sua oferta, faz uma venda mais rápida, diminui os custos com a venda presencial. Agora, se além dessa vantagem, que é natural, intrínseca à venda, ela ainda quer cobrar uma taxa, ela está impondo ao consumidor o que a lei diz, chama de onerosidade excessiva, quer dizer, um custo a mais sem justificativa. E ela está tendo uma vantagem excessiva também. Então, o que o Procon fez? Conversamos com as empresas, notificamos todas e demos o prazo de 10 dias para elas justificarem quais são os seus custos de infraestrutura, por que essa taxa de conveniência tem que ser cobrada. Se não houver uma justa causa, à luz de uma razoabilidade mínima, o Procon irá multar as empresas. Agora, algumas empresas vivem só disso, né? Elas fazem essa intermediação e aí fica a alegação também que os ingressos podem acabar ficando mais caros, que haveria um problema do ponto de vista do consumidor. Agora, Arthur Rolo, qual a sua recomendação para o consumidor em relação a isso tudo? Bom, duas turmas do STJ, Denise, a terceira turma e a segunda já emitiram posições no sentido de que a cobrança da taxa de conveniência configura a venda casada. Então, o STJ já decidiu. Eu ainda, hoje, antes de vir para cá, olhei esses processos do Superior Tribunal de Justiça e eles estão em embargo de declaração, mas não vão mudar. Esses embargos de declaração não têm o condão de mudar essas decisões. Significa que as empresas estão incorrendo em má-fé, estão agindo com má-fé objetiva quando elas persistem nessa cobrança a despeito do entendimento já afirmado por duas turmas do Superior Tribunal de Justiça. Então, o que o consumidor pode fazer? Se ele se recusar de pagar a taxa de conveniência no momento da compra, ele não vai comprar o ingresso. Então, ele compra o ingresso, pode entrar pedindo judicialmente a devolução em dobro, porque está caracterizada a má-fé na cobrança. Mas aí não tem o custo do processo? Não, aí entra no juizado especial, civil, de até 20 salários mínimos, não há necessidade de contratação de advogado. Então, aquelas pessoas que se sentirem injustiçadas, porque estão sendo injustiçadas, não tem bom senso da empresa, não tem boa-fé das empresas que persistem na cobrança a despeito da decisão do STJ, podem entrar judicialmente no juizado especial civil, procura o fórum mais próximo de sua casa e entra com a ação pedindo a devolução em dobro. E nesse caso aí da taxa de conveniência, outro absurdo é cobrar. Às vezes você compra 5, 10 ingressos e eles cobram essa taxa de conveniência multiplicada pelo número de ingressos. E são taxas altas em relação ao valor do ingresso, né? Às vezes chega 15% do valor. E se o ingresso, por exemplo, custa R$1.000, vai adquirir um produto de R$1.000, você vai pagar 15%, são R$150. E o custo é o mesmo, se você adquirir um produto de R$50 e pagar 15% de R$50. Então é mais uma prova, acho que o Dr. Rolo bem colocou, da falta de boa-fé objetiva. Agora vamos falar de uma outra questão que também gerou muita polêmica, a questão de cobrança de bagagem em aviões, né? O presidente Bolsonaro vetou a liberação da bagagem, mas de qualquer modo se vê muita confusão nos aeroportos. Eu senti isso na semana passada com relação à bagagem que é liberada sem custo, só que as pessoas não sabem, estão mal informadas, muitas vezes têm de deixar lá na hora do embarque, né, de retirar essa bagagem. Como é que é o procedimento? No final das contas, como é que ficou a questão? O que se pode levar dentro do avião? Porque aí as aeronaves às vezes ficam lotadas e não cabe.
Então, o que diz a resolução 400 da ANAC, Denise, é que o passageiro ele pode levar uma bagagem de até 10 quilos. Aí só que as empresas implementaram aquele famoso gabarito, que é aquela caixinha que eles tentam encaixar. E aí falta bom senso, às vezes, do atendente. 55 centímetros de altura, 35 de a largura. rodinha não cabe. E às vezes a rodinha fica fora, a mala fica estufada e eles não permitem embarcar. 10 quilos... também não pode ser, tem que respeitar essas medidas que o Dr. Capês colocou. Mas 10 quilos pode ser enviado sem pagar também. Não, 10 quilos entra no avião com essa bagagem de Você mão despacha, você entra de com 10 ela. quilos, Então, mas entra pode com ela. despachar se quiser, porque Aí- é isso que as aeronaves estão fazendo na hora do embarque. Não, mas aí o que acontece? Aí eles não cabe. perguntam lá, agora inclusive uma prática que eu considero abusiva também, eles já estão segregando quem está com bagagem na fila. Eles embarcam primeiro quem não tem bagagem e depois embarcam quem tem bagagem. Ou quem paga o lugar especial que te garante levar bagagem dentro do avião. Mas aí Tem isso é um também. serviço Agora tem diferenciado. uma curiosidade Isso, interessante. Nós tivemos reunidos na ANAC e também com a Senacom. Tivemos uma boa reunião, tem uma nota técnica. E o argumento é o seguinte: se o PROCON começar a interferir muito e multar pela cobrança da taxa de bagagem, isso vai impedir que as empresas estrangeiras entrem no mercado, vai assustar. Falei, bom, se é assim, se a atuação do PROCON vai impedir que as empresas estrangeiras entrem, então por que as empresas que são contra as que estão aqui? Elas deveriam ser a favor para que as empresas estrangeiras não entrassem para disputar o mercado. Então é papo furado isso. Nós estamos analisando também a taxa de escolha de assento, essa não tem jeito. Cobrar porque o sujeito escolheu um assento que é idêntico ao outro. Eu não estou falando um assento conforto, um assento maior, com mais espaço. Você escolhe uma poltrona que é idêntica à outra, eles cobram uma taxa porque você escolheu. Essa nós já multamos, essa não tem discussão. E a taxa de bagagem, nós estamos aí, inclusive, conversando com os juristas da área para tentar estabelecer uma decisão que seja tecnicamente correta. Então, a taxa de bagagem nós estamos ainda analisando, mas taxa para escolha do mesmo assento, isso é um abuso. Essa cobrança, Denise, começou na época que eu estava lá na Secretaria Nacional do Consumidor e a gente, na época, se posicionou absolutamente contra. Em 2 anos de cobrança, não entrou nenhuma empresa low cost no mercado nacional, pelo contrário, a Avianca quebrou, uma empresa a menos, e em 3 meses de quebra da Avianca, subiram 30% os bilhetes das demais empresas. Então, mais uma vez, falta a boa-fé objetiva. A gente sabe que tem lei da oferta e da demanda, mas não está privilegiando a concorrência. Agora vamos falar de outro tema que perturba quase todo mundo, que é a questão do telemarketing. A gente pode até registrar no PROCON que não quer receber essas ligações, mas eles furam o cerco. Então você recebe mensagens no celular, no WhatsApp, tem essa invasão. Qual o procedimento para o PROCON? Porque tem essa questão da listagem. Agora, se não é respeitado. Olha, a primeira coisa, eu dou uma olhada no site do PROCON, ele está um pouquinho confuso. Vamos fazer a meia-culpa. Nós estamos alterando esse site, deixar ele muito fácil, bastante didático, e vamos colocar ali, bem na mostra, um aplicativo. Não me ligue. A pessoa entra, sai, no Google, vai lá, PROCON SP, aparece já uma bolinha com o dedinho. Não me ligue. Coloca ali, cadastra 5 números, espera 30 dias, e após os 30 dias, o PROCON vai multar quem receber a ligação e reclamar, porque senão não temos como saber. Agora, já foi feito isso antes sem um grande resultado, um efeito. Ou seja, as pessoas estão um pouco céticas. Isso não funciona. Funciona, porque nós vamos criar agora o ranking dos 10 maiores perturbadores do país. E vamos colocar a empresa nesse ranking agora vai bem pro à mostra. WhatsApp Agora vai para tudo. Agora vale para o WhatsApp. Se as empresas não temem a multa, vão temer pelo dano à imagem. E agora eles inventaram, inclusive, robôs, né? Você conversa com o robô que fica te esperando. A Anatel tentou convencer as empresas a não perturbarem os consumidores e agora elas ficaram de apresentar para a Anatel uma sugestão de um regulamento para que elas adotem um código de ética definindo horários, a exemplo do que já tem em leis estaduais. Agora, isso deveria partir das próprias empresas. A gente fala hoje em autorregulação. Não é questão de horário, porque às vezes você está trabalhando, é horário comercial, mas você está ocupado.
né? E não pode receber Não, mas ligação. estão ligando no final de semana, estão ligando depois das Tem 10 uma da estratégia noite. que elas estão usando, não é a empresa que está ligando. Ela terceiriza e ela diz, não fui eu que liguei, foi o escritório. Aí o número é outro. Bobagem, porque Porque tá- a responsabilidade é solidária. Todos respondem na cadeia. Na cadeia Agora produtiva. tem algumas questões, por exemplo, você é cliente de banco e o banco fica te ligando para oferecer crédito através de telemarketing. Aí nesse caso, como é que fica a relação? Não, o banco, em primeiro lugar, se for aposentado, o INSS não pode ligar, não pode fazer nenhum contato nos primeiros 6 meses. E o De próprio quando a pessoa empréstimo- se aposenta, é e o isso? Exatamente, o próprio empréstimo está proibido. Agora o banco fica... Mas aí nós tivemos um outro problema também nessa mudança de legislação, que os dados do INSS continuam sendo fornecidos. Foi uma decisão do presidente também. Agora, isso complica essa questão do Bom, empréstimo. eu não né? sei a tua posição, mas nós estamos analisando isso com muita reserva. Para nós isso é uma ilegalidade, é Pra mim também. inconstitucional. O artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal garante o direito à intimidade, à vida privada, à imagem das pessoas. Nenhuma lei pode fazer isso. O PROCON não se compromete a seguir essa lei. Porque é um massacre de propaganda Não. de crédito consignado quando a pessoa se aposenta. Em agosto de 2020 entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil vai ter uma lei muito importante de proteção de dados que vai entrar em vigor em agosto de 2020. Eu acho que a partir de agosto de 2020, quem fizer isso vai ser punido com absoluto rigor. Mas é importante também, quando a gente fala em não perturbe, é importante que os consumidores não saiam por aí firmando fichinhas e dando os seus dados em qualquer lugar, porque a cada fichinha que você preenche, a cada cadastro que você faz, você acaba fomentando esse tipo de prática. Então, o consumidor também tem que ser mais consciente com os seus dados e não sair informando o seu telefone em Só todos que os quando lugares. você chega na farmácia, até para registrar na hora o número, eles pedem o telefone, eles pedem seus Telefone, dados. tem companhias telefônicas, empresas telefônicas, que estão exigindo agora que você se deixe fotografar e fale para gravar a sua voz. Que aí são os dados sensíveis, esses né? dados vão ser vazados, com certeza. Então, realmente, até agosto de 2020, nós vamos nos virando com o que tem na legislação. Agora, falando na questão de bancos, tem muitas instituições aí que estão induzindo as pessoas a usarem aplicativos sem dar outra alternativa. Por exemplo, as pessoas usavam o site do banco para efetuarem operações. Aí eles alegam que é segurança. No meu ponto de vista, o celular, o aplicativo, não é tão seguro assim. Existe algum procedimento para a pessoa não ser obrigada a usar esse sistema? Ela deve fazer uma reclamação ao PROCON, que tem uma coisa que é importante. O Código do Consumidor diz: o consumidor é a parte vulnerável na relação de consumo. Isso é uma presunção absoluta, não admite prova em contrário. Então, evidentemente que ele merece uma proteção especial. O banco, no caso, o todo-poderoso fornecedor, ele estabelece as condições. Ou você submete as condições, ou você não tem conta no banco, ou não tem acesso aos empréstimos. A nosso ver, isso é uma exigência abusiva, uma cláusula abusiva, nula de pleno direito, e também o consumidor que se sentir constrangido, que não quiser submeter esse aplicativo, basta entrar no site do PROCON SP, fazer uma reclamação. Nós estamos com prazo, diminuindo esses prazos de atendimento cada vez mais e vamos dar seguimento. É uma inovação importante, né? Inclusive agora a gente tem as fintechs que trabalham basicamente através de aplicativos, né? das redes pela internet. Agora a questão é não ter a opção. Então, Esse é o problema. O consumidor precisa sempre ter liberdade de escolha. A liberdade de escolha é um direito básico, a informação é um direito básico, a liberdade de escolha é outro direito básico do consumidor, mas a partir do momento em que eles bancos disponibilizam as tecnologias para os consumidores, eles são responsáveis, isso passa a fazer parte do risco da atividade deles. Então, qualquer fraude, qualquer golpe que seja aplicado por insegurança desses mecanismos tecnológicos disponibilizados pelo banco, o banco responde. Em caso de prejuízo, o consumidor ele vai ter esse prejuízo ressarcido. Isso já tem várias decisões judiciais nesse sentido. Bom, estamos chegando quase ao final. Eu queria saber do PROCON, como é que as pessoas fazem as denúncias? Muita gente que mora no interior de São Paulo, né, que não tem postos do PROCON para ir fisicamente, como é que agiliza qualquer tipo de denúncia? Bom, o meio mais fácil é o meio eletrônico. E nós vamos, a partir de agosto, disponibilizar a plataforma consumidor.gov,
ele acessando essa plataforma, em 10 dias ele vai ter a solução. Nós vamos fazer um anúncio disso. Vai ser em agosto. Estamos em contato com a Senacom e vamos adotar. Além disso, ele pode se dirigir ao Poupa Tempo ou se dirigir aos PROCONs municipais, porque nós temos convênio com 272 PROCONs em vários municípios e vamos aumentar até o número de 400. Então ele vai até lá, vai até o Poupa Tempo, liga no 151 ou eu recomendo, peça orientação e faça sua reclamação pelo e-mail eletrônico, que é mais rápido. Pois é, fica disponível. Exatamente. Bom, vamos fechando por aqui. Tratamos de alguns temas, entre muitos aí que atingem o consumidor. Eu conversei com o Fernando Capês, que é diretor executivo do PROCON São Paulo, muito obrigado. E Arthur Rolo, que é advogado e ex-secretário nacional de Defesa do Consumidor. Muito obrigada aos dois. Eu que agradeço. Uma boa noite.